Bem-vindos ao Duas Solas da Lapa. Ai, como é que é? A M e o. E, não, como é que é? You Sabes melhor que are, eu. I am, you are. Epá, eu já fiquei confuso. Epá, não. Bem-vindos ao Duas Solas da Lapa. Eu sou o Tiago, do outro lado está o Joel e hoje vamos falar sobre o Web Summit. Ou não? Nós, pessoas tecnológicas, bem, eu sou tecnológico, bem, tirei Pois. um curso de tecnologia para todos os efeitos. Ahm, sim, Mas com inglês técnico ou sem inglês técnico? sem inglês técnico. Não, com inglês técnico, aliás. Não tinha uma disciplina de inglês técnico, mas tu tinha muito inglês técnico. Ahm, Pá, foi. O meu sobrinho, ou seja, nós estamos a gravar ainda, hoje é dia quê? 15 de novembro, 15 portanto, a semana passada o meu sobrinho fez anos, a família reuniu-se, e à hora de jantar falava com o meu irmão e ele dizia-me, epá, tu viste a cena da Web Summit, da Cristina Ferreira que foi lá? E por acaso é assim, uma pessoa anda nas redes sociais, vê umas quantas coisas a passar, mas não dei muita importância. Mas ele disse: epá, tens que ouvir o extremamente desagradável da Joana Marques. E então, um ou dois dias depois, estava a conduzir para um concerto e lembrei-me de: olha, deixa-me lá ouvir. Viram? E devo-te dizer, Tiago Falcoeiras, eu que não sou um grande fã do programa do Extremamente Desagradável, nada contra a Joana nem as suas compinchas, mas não é um tipo de humor que me atraia particularmente. Mas devo-te confessar que foi das melhores coisas que eu ouvi nas últimas semanas. Porque, bem, é verdade, e sem desprimor nenhum, como tinha dito pela Joana, pela Ana e pela Inês, mas a verdade é que mesmo que elas tivessem ficado caladinhas o programa todo, o programa valeria a pena, porque a nossa Cristina Ferreira fez um servicinho Eu no acho que estás a Web ser Summit. injusto. Eu acho que estás a ser injusto. Ai, foi tão maravilhoso. Eu não tenho como expressar, porque é assim, há coisas que ahm, só ouvidas, né? Só vistas ou só ouvidas, e eu acho que é daquelas coisas que vale muito a pena ver. E depois o mais engraçado disto tudo é que não é a primeira vez que a Cristina Ferreira vai lá. A Sim, Cristina o ano Ferreira passado já foi foi. vender as bifanas. Ah, não sabia dessa. Ah, eu já percebi, ou seja, há toda uma corrente que me Ah, passou ao lado este tempo todo. Ah, claro! ok. Tanto que o discurso dela goza com o discurso, com as piadas que fizeram dela o ano passado, porque ela disse: se não tiver sucesso, vou vender bifanas. E o pessoal ficou: What? I'm going to sell bifanas. Hã? She's going to sell what? Tu Portanto, percebes de ela carnes, brinca com o como é que se próprio. diz bifanas? Bifanas em inglês. Pork, eu não sei se é pork. Bifanas é porco. Pork, Qualquer pork coisa. in the bread. Pork in the bread. Mas olha, eu acho que é fácil cair em cima da Cristina. Mas eu não sei se ouviste algum do inglês do nosso presidente da República. Não sei se também acho do One Superpower, Two Superpower, Três Superpower. Quando é que isso aconteceu? Passou-me Não lá. vê. Não, é que Agora tu pensei que estava estás a ver um todo episódio de satisfeito. Dragon Ball. Ainda por cima tu vais bem vestido a rigor. Quase, quase. Mas é que tu vens a mandar vir com as capacidades linguísticas da Cristina. Espera, deixa-me só Epá, acrescentar. Não foi só as capacidades linguísticas da Cristina. Aquele discurso houve. Eu sou, acho que já falámos não disso, eu gostas de sou um verdades de lá para ali? fãzaço Não gostas de do verdades de lá para Gustavo ali? Santos. Eu sou fãzaço do Gustavo Santos. O Gustavo Santos para mim está naquele nível que eu pensava que não dava para superar. Mas digo-te uma coisa. Foi um servicinho que a Cristina fez. Foi. Tens Aquilo que é que foi. acreditar em ti. Fez-me pensar. You have to believe in yourself. Before the you, what comes before the you? I Ai, ai, ai. never forget that. Never forget that. Mas pelo menos tu percebes o discurso. Eu não sei se o nosso presidente anda a tomar alguma coisa, a determinada altura ele fala e aquilo parece uma língua Isso foi estranha que o onde? Espírito Santo não nos ajudou com a tradução. Portanto, tu pensas, eu depois mando, eu mando.
Mas foi na cimeira agora do clima ou não? Não, é pá, foi durante esta semana, eu não sei se foi no Web Summit ou se foi fora. Ele estava a falar Ok. em inglês, portanto eu deduzo que tenha a ver com o Web Summit. Epá, mas, Ok. Por acaso tinha ideia que o até nosso o presidente JJ fala até melhor. safava. A Até o sério? JJ fala melhor inglês. Tinha ideia que o nosso presidente, pronto, Não sei sabia. o que é que se passou ali. Não sei o que é que se passou ali. Ai, que maravilha. Doeu, doeu. E então, tirando essa sugestão do pessoal ir ou ouvir o extremamente desagradável ou ouvir o discurso que há de estar por aí da Cristina Ferreira no Web Summit, o que é que sugeres mais da tua semana? Viste alguma coisa? Leste alguma coisa? Olha, lembra-me agora uma que nem. Wellboy, como é que é? Epá, ainda não li, desculpa. Estou muito agarrado ao outro livro. Sempre que eu paro um bocadinho para ler, gosto disso. Sempre que eu paro um bocadinho para ler, estou de volta do Way of Kings. Acho que é assim, do Way of Kings. Estou estou a gostar. Estou a gostar. Estou a gostar. E é isso, ainda não peguei no. Aliás, há bocado peguei nos livros para os pôr num sítio mais estratégico, mas não é. É porque já sabes como é que eu sou. É um de cada vez. É um de cada vez. E agora, como estou tão de cabeça naquele, ainda não peguei nos outros. Sim, Mas lembrei, é mas do há um crime. tema, mas há um tema que, que ainda não dá muito para falar, porque só amanhã é que sai a entrevista, mas que vai abalar o mundo, que é a entrevista do Ronaldo. Eu descobri ontem ao Piers Morgan. E acho. Estás por dentro ou não? Viste alguma coisa ou não? Vi, aquilo não me interessa puto. É o Ronaldo, como É para o assim? lado que eu durmo melhor. Portanto, se ele tem sucesso ou não tem sucesso no Manchester United, se ele se sente acarinhado ou não acarinhado, se ele É. acha que foi para um clube bom ou para um clube mau, I don't care. Joguem à bola. Cada vez que eu gosto mais do futebol americano. O pessoal leva com pancada, levanta-se, volta a carregar um tipo em corrida com 200 quilos em cima de outro com 150 e não se passa nada. Aqui nós temos que encontrar sempre algumas desculpas. Não, mas I é don't assim, care. sabes que eu também, futebol não é de toda a minha praia, mas confesso que tenho um lugarzinho especial no meu coração para o Ronaldo. Há qualquer coisa no Ronaldo que, que me atrai, que me atrai. E estamos a chegar àquele momento. Aliás, quando isto for para o ar, provavelmente já estará terminado. Deixa-me só pôr a carregar, porque alguém se esqueceu de pôr a carregar o computador. Isto é sempre bom. Em direto. Mas quando isto for para o ar, provavelmente já estaremos um, no final ou com o fim do Campeonato do Mundo. E, sinceramente, é coisa que não me interessa nada. Sinceramente, Quando ver é- seleções a jogar à bola não está no meu top 5,000 de coisas que me interessam ver. Eu, por acaso, sim, eu também perdi muito. É quando? Mas é já, em novembro? Começa no domingo, É? dia Ia, pá, 20. estava tão longe. Pensava que era só em junho. Pois, em junho no Qatar é Sim, mau. Junho no Qatar é mau, realmente. Não, nesta não é altura fazem aconselhável. 40 graus, portanto, em junho é capaz de fazerem um É, 40 vai aos mais 8 50. anos. É. Então, e tu, esta semana? O que é que tens para mim? Pá, eu tenho dedicado mais a. Temos visto alguns filmes, alguns clássicos. Como a semana passada e hoje ainda vamos falar um bocadinho mais acerca disso, mas estive a ler, como disse, uns livros sobre o Sérgio Leone. Então eu revi, a Sara viu o Bom, Mau e o Vilão, que eu tinha para aí. E vi um filme dele que não é dele, isto é uma ideia dele, ele realizou alguns segmentos, mas ficou só como produtor, que é O Meu Nome é Ninguém, com o Terence Hill, que é essencialmente um filme a brincar, ou melhor, é um filme em que ele mostra, segundo ele, o que é que poderia ser feito com aqueles filmes de comédia de western, muito à moda do Trinidad. Portanto, ele tenta fazer uma coisa mais séria do que o Trinidad, ainda que seja cómico. Eu pessoalmente prefiro os Trinitas. Acho que jogam melhor com aquilo que se quer fazer, mas não deixa de ser um filme interessante. Ainda que a piada
também porque, tu sabes, eu estive a ler um livro e estou a ler a Odisseia, e o meu nome é Ninguém, é tirado da Odisseia. Portanto, quando o Ulisses está com o Ciclope e, entretanto, fura-lhe o olho, cega-o, e o Ciclope diz-lhe: Como é que tu te chamas? E ele diz: Ninguém. E quando pede a ajuda de todos os outros Ciclopes, mas quem é que te feriu? Ninguém. Ninguém feriu-me. E a piada vai buscar aí, o título do filme vai buscar porque há alguém que está a ajudar uma personagem a ser uma lenda do Oeste e entretanto é ninguém, ou seja, o importante é a outra personagem e não ele. Portanto, acaba por ter aqui uma ligação entre as coisas que eu ando a ler, O torna-se Ulisses morre interessante. no final, já não me lembro. Morre depois, anos depois, mas não Ok. morre no final. Volta a casa e mata os pretendentes da esposa que andam há 20 anos a comer da comida e a tentar e a dormir com as criadas. Ok. E estão É a ver se justo algum então. casa com mel. Mas é isto. Muito bem. E hoje chegou-me esta beleza. Histórias de guerra do Hugo Prato. World War II. Portanto, isto o Hugo Prato desenhou muito ao longo da vida e desenhou muitas histórias de guerra. Este é o volume com todas as histórias que ele desenhou para a Fleetway, que era uma editora inglesa dos anos 60. Que provavelmente tu até te podes te lembrar quando, bem, mais eu do que tu, mas quando nós éramos miúdos havia muitos livrinhos pequeninos de guerra Não à tenho venda ideia. em Portugal e muitos eram os ingleses. Então são histórias relativamente curtas, eh, muito semelhantes às vezes, mas pronto, como era a arte do Hugo Pratt, eu decidi És fã. ter És fã. nisto. E então, vamos falar de quê, João? Diz-me tu. Digo teu. Estou curioso. Deixa-me ver aqui os meus apontamentos, que é para pôr isto em contexto. Entrevistas. Houve muitas entrevistas esta semana para ver, creio eu, não foi? Conta-me tudo. Passou-me um Não, bocado ao lado. eu vou começar. Não, pá, não, eu vou começar. A semana passada nós falámos de um livro que eu li do António Rainone, um livro sobre o Sérgio Leone. E na conclusão ele tem uma ideia que eu depois comecei a falar contigo e nós achamos que podia ser interessante discutirmos isto. Ele na conclusão diz que há um filme do Federico Fellini em que há um realizador que quer realizar o primeiro filme western católico italiano. E isto tem muito a ver com a crítica que o Ranone faz no livro, que a crítica italiana, que era de esquerda, não gostava do Leone, e parece que todos os westerns italianos, para terem algum sucesso também crítico, tinham que ser de esquerda. E, entretanto, a lógica. Espera aí, deixa-me ver aqui. A lógica, o argumento dele é que o western italiano não é um western de grandes ideias, de grandes intelectualismo. E ele vai tentar, ao longo do livro, discutir que, na opinião dele e na opinião de outros, o cinema do Sergio Leone é um cinema de ideias, é um cinema que tem uma leitura direta, mas também uma leitura indireta. E tenta explicar isto dizendo que o Leone constrói os westerns dele indo aos westerns americanos, principalmente aos bons, àqueles que ficaram para a história. Ou seja, não só aos filmes individualmente, mas também aos realizadores. E, entretanto, faz uma coisa interessante para mim, e, entretanto, nós falámos disto e não avançámos muito mais para falarmos aqui, é que ele, a determinada altura, diz que tenta comparar os westerns do Leone e depois fala do Tarantino e diz que, por um lado, que não gosta dos
westerns do Tarantino, o Hateful Eight e o Django, e diz que o problema do Tarantino é que em vez de estar a citar as grandes obras, está a citar os 1500 filmes de spaghetti western que existem, que na maior parte dos casos são todos maus, e são todos maus no sentido de serem todos iguais, não há ali nada de grande qualidade. O que é que tu me dizes a isto? Ponto número um. O que é que achas do Django e do Hateful Eight? E se achas que, bem, por um lado, não sei se vistes spaghetti westerns o suficiente para tentar perceber quais é que Pronto, são as. essa era a primeira pergunta que eu ia ter. O que é que caracteriza um spaghetti western? É cinema de cowboys feito em Itália. Ok, Ou o melhor, spaghetti é feito só por, isso. feito por italianos, que normalmente não eram feitos em Itália, eram realizados até, na maior parte dos casos, em Espanha. São mais cínicos do que os americanos, são muito mais violentos. Um, e depois também há aquela que eu há bocado falava do Trinità, depois há aquela subsérie, subgénero dentro do spaghetti o western, que são os filmes de comédia parva, como o western, em que vais buscar o Bud Spencer e o Terence Ah, Hill e sim, que sim, também sim. estão a pancada e Sempre por detestei. aí além. Nunca, os filmes de comédia de modo geral Uhum. nunca gostei muito. E esse então do Bud Spencer, né? Mas repara, o Ah, spaghetti western é os westerns feitos em Itália e há uma coisa chamada que eu não sabia, descobri, tortilha western, que é um género, é de são, Espanha. não, 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 não. São westerns passados no México durante a Revolução. Podem ser americanos, espanhóis, italianos, mas em que o O foco contexto é histórico. o México Ok. na Revolução de 1913, 1915. Eu As acho. coisas que a gente aprende. Podes escrever. Eu contigo, e especialmente quando entrei nesta parte cinematográfica, estou sempre a aprender, porque, como sabe, a minha receita de filmes é sempre muito básica e resume-se praticamente a cinema americano. Não te sei responder o que é que eu acho dos filmes do Tarantino face aos Spaghetti Westerns, porque acho que não vi nenhum. Embora tu referiste uma coisa que eu fiquei na dúvida. Tu disseste o bom, o mau e o vilão é do Fellini. É do Leone. Do Leone, Leone. certo. Mas estamos a falar do que eu conheço do Clint Eastwood. Sim. É um Ah, filme, é um spaghetti western, é feito por um italiano. Para, uma das lógicas do não é cinema. Hollywood aquilo? Pensava que Não. era. Ah, Aquilo é realizado em Espanha, em Almeria, pelo Sergio Leone. É um filme, é uma coprodução provavelmente italiana com dinheiros espanhóis, franceses ou aquilo que o valha. Uma outra das características do cinema do spaghetti western é que tinha sempre um ou dois atores americanos. O resto era tudo ok. italianos, espanhóis, alemães, franceses, porque o cinema italiano tem uma característica. Não estava à frente tecnológica, tecnologicamente o suficiente para que houvesse uma sincronização entre o som e a fala. Portanto, normalmente tu realizas e depois todos os filmes italianos até determinada altura eram dobrados. Portanto, era igual se o elenco tivesse 50 nacionalidades. Isso é E se eles, maravilhoso. se eles falassem muito ou bem o inglês. Portanto, no final havia alguém que fazia a dobragem. E no Bom, Mau e o Vilão era assim já? Também acontece isso. Tem que ver com atenção, então. As personagens principais não é preciso ter, mas todas as outras, Sim, então sim. tá, é tudo bravo. Incrível. Portanto, é dos poucos filmes dele em que os três são americanos, porque ele também já tinha Ok, não faz sentido. algum star quality, que lhe permitia fazer isso. Então, respondendo à tua pergunta, não te posso dizer em relação aos Spaghetti Western, mas gostei muito do Django. Gostei muito do Django e o Hateful Eight também, também gostei. Do Tarantino, curiosamente, e vou ser crucificado por isto,
mas aqueles até que menos me disseram foi o Reservoir Dogs, um, Ah, e o Jack, como é que é? Jackie Brown. E o Jackie Brown. Não gosto muito, sou grande fã do Kill Bill, eu Uhum, uhum. gosto muito do Kill Bill, gosto muito do Inglourious Basterds, gosto do Pulp Fiction, deve ter sido o que eu vi mais vezes, se calhar, mas gosto, mas gosto mais de outros e gosto mais, acho que gosto mais do Django do que do Pulp Fiction. Mas achas que são. Tinha que Bem, rever. eu não. Qual é a tua experiência com os filmes de cowboys? Com o western? É alguma? Eu nunca gostei muito. Ahm, Mais recente, quer dizer, recentemente eu vi um filme que até não sei se era de alguma plataforma de streaming, mesmo da plataforma, tipo um filme da Netflix ou etc., ou se era daqueles que eles têm durante X tempo. Estou-me a tentar lembrar qual foi. Ah, não me lembro. Daqui a bocado já me lembro, nem me estou a lembrar da história. Ok. Ahm, Porque o mas, meu argumento é. mas ehm, era bom. Ou seja, era bom. Eu gostei. Foi daqueles filmes, porque filme do Western nunca foi uma coisa que me puxasse muito, de mas é que maneira eu acho que geral. nenhum deles é um verdadeiro western. Tu há bocado estavas a dizer que não tinhas gostado do Concordo Reservoir contigo. Dogs. E eu acho que o Eightful Eight e o Reservoir Dogs têm mais em comum do que o Eightful Eight e uma quantidade de westerns. Uhum. Eu acho que qualquer um dos dois é um filme tipicamente tarantinesco. Ponto. Concordo totalmente. Nunca iria pensar no Eightful Eight ou o Django como um western. Não, Um, é isso, é aquela fórmula Estão Tarantino. naquele tempo, mas Exatamente, estarem naquele tempo ou estarem no espaço, acho que era um bocado quase a mesma coisa. Não, não, não assim, um western nunca associaria a um desses filmes. eu acho que o argumento dele, e nós falávamos disto um pouco, o argumento dele é que ele acha, e aí é mais discutível, mas o António Renoni acha que o único clássico do Tarantino é mesmo no Pulp Fiction. Eu aí posso discutir e afins, mas o ponto dele é, ele vai sempre homenagear ou buscar. Ele fala de sincretismo, ele diz que todos os filmes do Tarantino são uma mistura, e aliás é algo reconhecido tanto por ele como por outros, é uma mistura de vários filmes mais populares, hum, mais básicos em termos de qualidade e não de grandes obras-primas. Eu acho que um dos pontos fortes dele é tentar que aquilo consiga ser uma obra-prima, seja algo com alguma qualidade. Eu, sinceramente, acho que tanto um como o outro, estes dois especificamente, o Django e principalmente o Eightful Eight, eu detestei. Achei que estava a ver todos os outros filmes juntos, num outro contexto. Achei que não tinha nada de novo. Sim, concordo. Fiquei com a Aí ideia não. que estaríamos dentro daquele café, daquela casa, durante 2 horas e era só gritos e berros e discussões e argumentos, mas acho que tinha muito pouco de novo, tinha muito pouco de interessante. Hum, Ainda te cativa, e porquê que te cativa o Tarantino? Olha, e eu sei que é muito diferente, e eu vou dar um nome, mas é o que eu digo. A minha base cinematográfica é sobretudo americana, portanto mas é um bocadinho como o Christopher Nolan, que eu sei que é um gajo que levanta, exato, e eu sei que tu particularmente não gostas, mas por exemplo, eu gostei muito do Memento, que foi dos primeiros filmes que eu vi dele. Depois ele fez. Eu gostei do Inception, embora ele entre sempre. Eu percebo, ele depois entra sempre naqueles subterfúgios que tudo tem que ser muito mais complicado do que realmente é. Mas gostei muito dos Batman deles, gostei imenso dos Batman. E então acontece-me com o Christopher Nolan, e a partir daí, tudo o que eu vi do Christopher Nolan, é, Interstellar, não me diz nada. O da guerra, giro, mas também não. O Não Dunkirk. me diz grande. O Dunkirk não me diz grande coisa. Mas acontece-me o mesmo efeito que eu sinto com o Tarantino. Se eu sei que vai haver um filme deles, eu quero ver. Sendo que o Tarantino desiludiu-me, tem-me desiludido menos do que o Christopher Nolan. Pelo menos é verdade que
E aí, partindo do que tu disseste há bocado, acho que depois de se ver 5 ou 6 filmes do Tarantino, a sensação que eu tenho é que eu estou sempre a ver um bocadinho o mesmo filme, porque a estética dele é tão forte que, que torna quase secundária depois a história em volta. O último que eu vi foi com o DiCaprio, aquele sobre os assassinatos, uh, Once Upon a Time in Hollywood. Acho que é assim que se chama, não é? Um, e, e é um bocado isso, ou seja, é tão Tarantino aquilo que, que quase o resto se torna secundário. O que por um lado é mau, mas por outro lado também me cativa, porque normalmente eu fico agarrado aos filmes dele. Eu gosto da forma como ele constrói as coisas, apesar de chegar a um ponto que tu já sabes, agora está na hora da matança, está na hora Sim, do mas eu sangue. acho que também há aí uma certa preguiça. Nós estávamos a discutir isto a semana passada e o ponto era, até que ponto é que, pô, repara, tu falavas do Nolan, nós vimos esta semana, vimos o Blow Up do Antonioni, que é um filme dos anos 60, não será o teu estilo de filme, é uma coisa muito mais parada. E somente é a história de um fotógrafo que anda à procura de uma fotografia suave para terminar um livro com fotos mais duras, quer uma coisa que faça diferença, e começa a fotografar um casal num jardim, e quando vai para casa revelar as fotos, não se esqueçam, isto é um filme dos anos 60, portanto, estamos a falar de revelação de fotografia analógica. hum, Acha que se calhar há ali qualquer coisa na fotografia que tirou que lhe indica que pode haver um crime. Ele acha que fotografou alguma coisa que pode ser indício de um crime. Pá, e dito isto, tu podes Bem, estar à isso espera de um abriu, thriller assim muito movimentado. Não é. pelo menos essa parte, exatamente, pelo menos essa parte da história abriu a história para muitos outros filmes de Hollywood, diria. Não, sim, e tens alguns filmes que vão lá mesmo. Mas o que se torna interessante é que no final do filme, o filme termina de uma forma que tu tens que interpretar o filme. E o filme tem várias interpretações. E repara, o Nolan, eu não sei se o filme do Nolan tem muitas interpretações ou se ele não te dá todas as ferramentas para, de modo a que tu digas, ok, eu agora não sei como é que vou interpretar isto. Tu consegues colocar-te da mesma forma, mas depois eu acho que é um produto tão comercial, mas a maneira como está feito não me parece uma maneira muito intelectual, parece pseudo-intelectual. Uhum. Que a determinada altura tu pensas, epá, isto é muito interessante. E aquilo que eu dizia a semana passada era, e foi aí que nós ficámos, era por aí que eu queria terminar hoje. Será que, e tu há bocado falavas que vês essencialmente os filmes americanos, a minha dificuldade, principalmente com o cinema americano contemporâneo, é que não me. Bem, vou dizer isto e vou dizer isto de uma outra forma. É que não me é difícil vê-lo. Cu- Custa-me vê-lo por mau que ele é. E estou a Uhum, generalizar, mas uhum, não é um cinema que me faça interpretar muito. Normalmente é aquilo e pouco mais. Mesmo quando tu chegas ao Nolan e mesmo quando tu chegas ao Tarantino, tu tens características que são muito específicas e que tu sabes que o Nolan te vai confundir propositadamente e vai criar pistas falsas ou não para te pôr ali a andar de um lado para o outro. uhum. O que é diferente com alguns filmes que custam ver, mas que te obrigam a ir dentro de ti realmente, porque te colocam perante ti e não perante uma complexificação de qualquer coisa. Uhum. Não sei se. É verdade, mas por exemplo, fazendo um paralelo, eh, por exemplo, com a música, não é estranho que, ou seja, se tu gostas de um artista, tu vais seguir aquele artista. Não, sim, claro, claro. E a verdade é que tu segue.
nós seguimos determinadas artísticas por causa de uma estética que eles criaram e um Mas eu conjunto aí de. concordo claramente contigo. E acho que, pá, que é um bocado isso. No outro dia, não sei se foi contigo que eu estava a falar com isso, acho que não. Li uma cena brilhante que, epá, não sei se é mito, se é verdade. Estavam a entrevistar um dos irmãos Young, dos AC/DC, o guitarrista, que nunca sei qual é o Angus, não sei se é Acho o que sim. Angus, acho que é o Angus. E eles tinham lançado um álbum, isto foi há um tempo, tinham lançado um álbum e disseram, pá, o que é que têm a dizer das pessoas que os acusam deste álbum ser igual a 11 dos vossos outros álbuns? E ele responde, pá, eu acho isso uma verdadeira estupidez, porque este álbum é igualzinho a todos os outros 14 que nós fizemos. E acho que às vezes, eu não sei se é preguiça, pegando o que tu estavas a dizer do Nolan, do Tarantino, etc., ou se é simplesmente viver bem com a assinatura que Mas tem, atenção, estás a ver? ok, deixa-me colocar três áreas: literatura, cinema, música. Uhum, Ok? A música para mim é mais complicado de explicitar, mas repara, eu vou para os filmes do Bergman porque sei o que é que conto. E acho falso que o Bergman tenha realizado sempre o mesmo, mas há uma marca. E sim, há mais uma verdade. marca intelectual na maneira como ele aborda as temáticas do que repetir a mesma história. No Tarantino, eu acho que o que ele está a fazer é um estilo mais do que uma história, É verdade, concordo. ok? E eu acho que às vezes peca porque ele dá prioridade ao estilo e não à narrativa. E eu acho que dá para fazer as duas coisas. Tu há bocado dizias que não gostavas do Jackie Brown, eu acho que o Jackie Brown é o grande filme do Tarantino. O mais La equilibrado. Grande, La Grande. Não, ele tem bem maiores do que aquilo. Mas acho Tem. que deve ter. Olha, o Aquele Kill Bill é 1 quase e 3 horas. 2 juntos. Juntos, sim. Se forem juntos, sim. Mas, por exemplo, eu na literatura leio autores, o Henrique Vila-Matas é um caso típico, ele parece estar sempre a escrever o mesmo, mas o Pois tu já ponto referiste. vai Yeah. evoluindo. Sim, sim, E o sim, sim. Tarantino, eu não acho que ele esteja a evoluir. A literatura, por acaso, para mim é um ponto muito engraçado, porque tu, quando me disseste isso, que seguias muito aquele autor, eu comecei a pensar, e eu não tenho assim nenhum autor que eu siga, por exemplo, nos filmes sim, na música sim, mas quando penso na literatura, não tenho assim a dizer, epá, este é o meu autor. Yeah. Obviamente que eu leio muitas coisas dos mesmos autores, por exemplo, gosto muito de ler o C.S. Lewis, é verdade. Mas por norma aquela coisa de epá, estou mesmo à espera que Uhum. saia o livro deste gajo. Ahm, Curioso, não tenho. Parece que ainda. Não sei, quer dizer, bem, dizendo isso, gosto muito daqueles livros de fantasia, etc., que tu me passas, que normalmente são séries do mesmo autor, que mais uma vez é Nunca sempre mais a mesma acabam. história. Sim, sim, Exatamente. sim. Aquilo é sempre a mesma história, O formato é sempre o mesmo. sempre o mesmo, tu já sabes que pronto, tem aquele formato que resulta. Mas o meu ponto era o outro, era até que ponto é que nós nos recusamos a ver coisas ou a ler coisas que nos custam mais, É que verdade. são seca, seja seca aquilo que for para cada um de nós. Sim, sim, sim. Houve. E Até quanto aí é que a dificuldade nos impede de avançar um pouco mais? é a mesma coisa, é um exemplo à parte, mas é a mesma coisa que o comer. Uma pessoa pode passar a vida a comer McDonald's, frango, etc., e vai adorar, e eu gosto imenso, etc. Mas quando tu começas a treinar o teu palato para outras coisas, que à partida nem vão te ser estranhas, mas a verdade é que isso depois Não abre agradáveis? exatamente, que desafia a tua percepção do que é um gosto e etc, etc. Mas a verdade é que depois aquilo fica-te, porque no global é uma refeição muito melhor do que as outras. E eu acho que aí estou contigo. Se a gente não se coloca num ponto em estar desconfortáveis, em ouvir coisas, em ler coisas, ah,
como é que nós estamos a treinar o nosso cérebro para aceitar outras coisas? E Ficas. repara, a própria leitura da Bíblia não é sempre uma leitura fácil, não é sempre uma leitura que nos dá gozo. Às vezes tu vais ler textos que tens que os mastigar e tens que, epá, se calhar em vez de ler dois capítulos, se calhar só leio Uhum, dois versos, porque, e mesmo aí, quando nós estamos investidos nisso, sentimos essa dificuldade. Portanto, eu acho que hoje a sociedade e a cultura têm muito aquela ideia do se custa, esquece, larga. sim. E epá, eu sinto isso na leitura, sinto isso a ver filmes, sinto isso até na própria dinâmica do dia a dia a falar com pessoas. Há uma coisa que é demasiado complicado ou que coloca demasiado em xeque qualquer coisa, a pessoa desiste, tenta fazer uma outra coisa. Ah, pá, eu acho que às vezes nós podemos correr esse risco também na igreja. Se está a custar muito ou se não está a dar aquele gozo, aquela pica, então se calhar é melhor fazer de uma outra forma ou ir para o outro lado. Sim, sim, eu concordo totalmente contigo. Se nós não formos, se nós não formos fazendo esse investimento de sair de um bocadinho da zona de conforto, no que quer que seja, para estar em zonas estranhas, não vais crescer, seja no que for. Por exemplo, como sabes, grande parte da minha vida é passada a estudar o meu instrumento. E não há hipótese, ou seja, de forma a conseguir evoluir em alguma coisa, tem que ir para sítios que obviamente são desconfortáveis e são desconfortáveis durante semanas, durante meses, até o cérebro se começar a perceber como é que os movimentos se fazem. E eu acho que é a mesma coisa para o restante, é a mesma coisa para a Bíblia, que É outro músculo. obviamente, exatamente, obviamente ler a Bíblia pela primeira vez não é a mesma coisa que ler a Bíblia 300 vezes depois. Há coisas Às que vezes é. 300, às vezes é Às vezes exatamente. tento ler pela 30ª vez e parece que é a primeira. Exato, que é uma das coisas boas da Bíblia, mas há coisas que também se vão tornando mais simples. Tu vais percebendo as cartas, há certas coisas que começam a fazer sentido porque começas a ter uma familiaridade embora nunca vamos passar a vida toda sem descortinar tudo aquilo que a Bíblia tem para nos dar, mas tu vais crescendo nesse sentido. E o mesmo se aplica a toda a arte, aplica-se a toda a arte. Até podes ter lido o melhor livro de todos, mas se ficas só por aquilo, não vais. E o problema é que hoje é o que tu dizes, já está tudo tão mastigado que chega a um ponto que eu acho que sabes que as pessoas têm desligado cada vez, pelo menos é a leitura que eu faço, até cada vez mais da cultura. Por exemplo, os miúdos, o vício dos vídeos de 30 segundos, do minuto, de tudo o que demora tempo, esta incapacidade também de atenção tem a ver com tudo foi dado, é dado de forma tão mastigada que de repente tu estás a assistir a alguma coisa de uma hora e meia, já te custa. E então Mas quando é repara algo que que não te isso, interessa tanto, ainda mas isso, pior. mas isso estás a dizer, o mastigado não tem a ver só com a duração, tem a ver com o conteúdo. Sim, 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 E é sim. isso que às vezes me faz confusão. Repara, eu há bocado estava a falar do Blow Up. Nós vimos o Blow Up. Epá, o Blow Up, há ali cenas que custam ver. O filme não é aquilo que nós estamos habituados, nem vai pelo caminho que nós estamos habituados. Portanto, foi uma hora e meia, pouco mais, em que tu sentes, epá, se calhar eu ia ver outra coisa. Mas quando o filme termina e dá-te uma forma de, ok, isto não fechou, mas eu vou obrigar o espectador a mastigar o filme que ele viu. E Uhum, provavelmente ele não vai chegar a grandes conclusões no sentido entre que não há uma. Podes uhum, ir para um lado ou para outro e o filme faz sempre algum sentido. O que eu sinto hoje é que os filmes são tão mastigados que tu vês e a única coisa que podes dizer é ok, gostei ou não, mas não te leva assim a grande lado. uhum, uhum, Não te. És quase um. Aliás, és sempre, mas és mais passivo do que aquilo que deverias ser. uhum, uhum. Epá, e hoje alguns filmes são tão bons que eu uso-os até para, às vezes, para adormecer.
Ao final de 5 segundos, o que é estranho, não é? Para quem gosta de cinema, pensar, ok, eu vou tentar. Eu acho que há alguns filmes da Netflix que eu já tentei ver umas 20 vezes, mas Sim, meus olhos fecham. eu acho que se calhar 50, não, mais 70, 80% dos filmes que eu começo a ver não termino. Sim, da Netflix, às vezes começo. Porque é isso, não há nada que. Nem é por a história ser difícil. Aquilo dá os primeiros 10 minutos. Ok, já. Já, Deixa-me só já está. terminar. O ponto do Rainone, que eu acho que é interessante, pode-se discutir ou não, é que muito do cinema que se faz hoje acaba por não ir beber às grandes obras, mas às pequenas. E tu, quando fazes uma obra baseado em outras obras que não têm grande coisa para oferecer, acabas por fazer obras que não têm grande coisa para oferecer. Isso é uma Ahm, grande lição de vida. por isso leiam Inspira-te. a Bíblia, que tem muito para vos Exato. oferecer e muito para Inspirem-se puxar. nas coisas grandes. É Pois. verdade. Bem, isto Ok, hoje foi muito Nomi. estranho, mas Uma pronto. grande Já viagem. viste como é que do Tarantino, do Leone para o Tarantino, do Tarantino para ler a Bíblia. Portanto, Todos os caminhos houve. Não vão dar a Roma, mas todos os caminhos vão dar a palavra. Não há dúvida. bem. I am, I you, am, you are. e, Depois a partir daí qualquer coisa. já foi. Meus Cristina caros, Ferro. até para a semana. Com Cristina ou sem Cristina, mas até para a semana. See you later. Se não canta bonito, mas tu és escolhido. Fala tudo errado, mas tu és escolhido. Ninguém quer ser amigo, mas tu és escolhido.